Senhora Presidenta Dilma Rousseff, senhor Vice-Presidente Michel Temer, senhora Ministra Gleisi, senhor Ministro Pimentel, senhor Ministro Guido Mantega, meu companheiro e amigo Arthur, presidente da CUT, meu companheiro e amigo Paulinho, da Força Sindical, meu companheiro e amigo Wagner, da CTB, meu companheiro e amigo Calixto, da Nova Central, meu companheiro Bira, da CGTB. Senhoras e senhores, é a terceira oportunidade que nós, do movimento sindical, no prazo de um mês, estamos aqui e usando esse púlpito. Na primeira oportunidade, foi a assinatura de um convênio entre a indústria da construção, o governo e os trabalhadores, para a inclusão do trabalho decente naquela atividade. Uma questão inédita no nosso país, numa atividade que, por muitas oportunidades, aparecia informalidade, precariedade, entre outras questões. Esse fato inédito demonstra o sinal que esse governo insiste em fazer do nosso país um país de verdadeiros cidadãos. Numa outra oportunidade, tivemos com a senhora presidenta, na mudança do Ministério da Reforma Agrária, onde, na fala da presidenta, dos temas fundamentais foi a qualificação e capacitação dos trabalhadores que instrumentalizam a sua atividade na terra. E hoje, um evento de fundamental importância, onde, demonstrado pelo ministro Guido Mantega, um projeto de fôlego, um projeto intenso, devemos inclusive aprofundar para compreender e aprender com melhor forma, mas temos algumas questões de reflexão. Toda e qualquer atividade que se desenvolve em prol de uma sociedade de inclusão social, no caso específico da valorização da produção, que nós concordamos, um país rico é um país com a sua indústria rica. Não podemos ter um país desindustrializado. É fundamental a valorização da indústria. Mas, para isso, tem alguns componentes que são importantes. A questão da qualificação, da capacitação, em especial do emprego. Em 2008 e 2009, participamos também no governo anterior, no sentido da valorização de acordos para a manutenção da nossa indústria, tanto da automobilística, linha branca e da construção, e a atividade sindical, os nossos companheiros presidentes que aqui estão, insistimos com o presidente Lula que naquela oportunidade colocasse também a exigência da manutenção do emprego. E foi feito daquela forma. Da mesma maneira, senhora presidenta, achamos importantíssimo que nessa atividade os direitos dos trabalhadores, a manutenção do emprego e do emprego decente seja valorizado. Não adianta milhões ou bilhões serem investidos na produção se a questão mais importante do nosso país, que é a sociedade, que são os trabalhadores, não tiverem esse olhar observado. Então é fundamental que tenhamos isso. Nas questões dos financiamentos do BNDES, na diminuição, inclusive, dos juros, que até fazendo um parênteses, é uma pena que isso não vai também para os spreads bancários. É verdadeiros absurdos, juros cobrados dos bancos e os juros dos cartões de crédito. É uma pena que não dá para atingir também essa atividade. Mas precisamos, junto com o BNDES, o movimento sindical, para verificar aquelas empresas que terão acesso a esses recursos, se o trabalho decente é mantido. Porque isso tem que ser um acordo, uma concertação. O Brasil, dirigido pela nossa grande presidenta Dilma, que tem uma das missões mais importantes do nosso país, acabar com a nossa miséria, que esse faz parte, inclusive, do slogan. Um país rico é um país sem pobreza. E é dessa forma que nós vamos construir. O movimento sindical, com certeza, estará enfileirado nesse sentido, de acabar com a miséria, de incluir o trabalho decente. Agora, senhora presidente, no que tange algumas questões, nós achamos que é importante, primeiro, nós temos que ter
talvez nesse mesmo caminho, uma reforma tributária. É importantíssimo que haja realmente a diminuição dos tributos, mas com, logicamente, uma participação muito intensa dos trabalhadores, para formalizar os trabalhadores, acabar com a precariedade, e dessa forma termos produtos não só competitivos, mas produtos com valores acessíveis. Saiu recentemente uma reportagem entre que os produtos no Brasil são muito mais caros que na Europa e nos Estados Unidos. Então é importante que juntos também iniciamos um processo de reforma tributária no nosso país. Também, senhora presidente, do ponto de vista da questão da relação cambial, achamos um pouco tímida o que o nosso companheiro Guido Mantega apontou. Dá para fazer mais, mas já é um bom começo, não há dúvida, é um começo, mas podemos fazer mais. Nós temos que ter a capacidade efetiva de exportar. Não podemos ficar só exportando as nossas riquezas, como minérios, como da nossa agricultura, e ficar importando trilhos, importando produtos de valor agregado e que nós temos capacidade de produzir no nosso país. Não podemos também, senhora presidenta, permitir que as empresas aqui, aquelas que fabricam automóveis, entre aspas, dizem que fabricam, mas são apenas montadoras, utilizam de 30% a 40% de peças fabricadas no nosso país e vão na propaganda dizer que não vão ter aumento de IPI, que fabricam aqui. Isso não pode acontecer. Nós queremos a indústria aqui, mas que use a nossa mão de obra e que fabrique com os nossos recursos. Então, ministro Pimentel, que tem essa responsabilidade fundamental nesse sentido e valorizou que, junto com toda essa atividade que está sendo desenvolvida, nós vamos valorizar o trabalho, vamos valorizar o emprego. E é dessa maneira, senhora presidente, que nós, trabalhadores, nos sentimos partícipes dessa atividade de mudar o nosso país para a inclusão social. E, por fim, senhora presidente, eu preciso dizer à senhora e todos que aqui estão, amanhã nós vamos ter uma atividade lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no sentido, inclusive, de conscientizar a nossa sociedade. É fundamental que todos nós estejamos inteirados de construir aquele país que é dos nossos sonhos e dos nossos filhos. Obrigado.